Então, boa tarde a todos e a todas e todes. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, dizer que essa é uma atividade organizada pelos alunos do curso de Licenciatura em Educação Física, do componente curricular Estudo das Manifestações Culturais, né? E nesse componente a gente tem como um dos objetivos trabalhar essas multiplicidades de cultura, tendo em vista que os currículos de graduação ainda estão muito eurocentrados, né? Então, estudo das manifestações culturais tem essa preocupação de trabalhar os saberes, os conhecimentos tributários dos povos indígenas e das populações afro-brasileiras. E para hoje, nós temos um grande convidado, que é uma pessoa que já vem participando desse processo com a gente já com um bom tempo, né? Se eu não me engano, o Ângelo já participou na disciplina uns 3 ou 4 momentos, né? E eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que ele fez graduação em filosofia na Universidade Estadual de Feira de Santana, que é Ângelo de Oliveira Franca, Ângelo Canhimbé. E dizer para Ângelo que nós estamos muito felizes aqui, né, em poder contar com sua presença. Atualmente, Ângelo é professor, ele é professor de educação indígena na sua própria comunidade, vem desenvolvendo um trabalho muito importante, um trabalho de referência em nível estadual e, por que não dizer, em nível nacional, porque toda vez que a gente fala de singularidade, a gente está falando de coisas universais, né? Então, todos os trabalhos que a gente faz na nossa localidade, no nosso dia a dia, é uma coisa importante para ser globalizada e para ser conhecida em todo o mundo. Bom, queria justificar aqui que a Patrícia, que é aluna do curso de Educação Física, 8º semestre, ela teve uma disposição, está passando bem, nada de preocupação, mas, infelizmente, ela não vai poder participar hoje desse momento tão importante para a gente. Mas, sem dúvida alguma, Ângelo vai nos ajudar aqui com toda a sua força, com toda a sua ancestralidade, com todos os seus encantados, para que a gente aprenda e se torne pessoas melhores no mundo, tá bom? Eu vou parar aqui a apresentação e agora eu gostaria de passar a fala para Liamara e dizer a vocês que nós estamos aqui com a presença aqui na sala dos professores da UF. Estou aqui, eu queria registrar a presença do professor Silva Freitas. Seja bem-vindo, Dagoberto. Tudo bem? Quanto tempo, velho. Que prazer, rapaz. Poxa, que massa você estar aqui presente. Tem outras pessoas que entraram aqui também na sala, que a Ayla, né? Aqui presente, sendo transmitido pelo canal do YouTube. O pessoal na comunidade está participando. Nós estamos com a rede aí funcionando. Enfim. Então, Dagoberto, seja bem-vindo. Quiser falar alguma coisa, porque logo em seguida eu vou passar a fala para a Liamara. A Liamara vai fazer uma performance e depois Ângelo entra nesse jogo dessa intensidade. Nós temos outras pessoas aqui também, aqui na sala, que, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A ideia é que a sala de aula não fique restrita só aos alunos da disciplina, entende? Essa sala de aula tem que quebrar com as paredes, a gente tem que alargar mais essa experiência, tá bom? E aí, Dagoberto, alguma coisa? Vamos deixar para o final, vamos ouvir Ângelo e no final vamos ver se a gente pode colaborar. Ouvir. Valeu. Valeu. Amara, é com você. Pronto, boa tarde a todos, a todas, a todos. Vou fazer uma leitura declamatória do Jogo de Coquinhos, do território indígena Caimbé, no Sacará, Euclides da Cunha. Sai de trás da árvore e diz 2 altos. Pronto, pronto, mete chumbo. Atira a semente em M3. M2, atira em M3. Atira uma semente só em M2 e diz, toma! Eita! Cata coquinho. Não tem nada no meu. M3, atira em M1. É 2 altos, não vale agora não. M1, atira em M3.
Não vale atirar de montão, só de um. M3 fica atrás da árvore, no meio, e diz: M1, M2, ficam atrás de cada uma das árvores ao lado. Valeu! Eles começam a jogar as sementes uns nos outros. M1 diz: joga em M3. Ai, 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 acabou a minha mesmo. Cuidado! Isso. M1 e M2 ficam jogando em M3. É 2 contra 1, é? 2 altos para caçar bala. Não vale não, não vale 2 altos. Olha, eu joguei um pouquinho em M3 e pegou na testa. E eu, pegou no coração. Olha, se acertar na cara, não tô nem ligando. É só para brincar mesmo. Se inchar o olho, M1, M2 e M3 ficam jogando sementes uns nos outros, se esquivam atrás das árvores. Vamos, homem! M1 pegou no meu pé. É tiro agora. Espera aí que vocês vão ver. Valeu! Vocês acabaram de ouvir agora. É uma transcrição do jogo de coquinho, né? Feita pela pesquisadora Karine Monteiro de Queiroz, na sua dissertação de mestrado em psicologia pela Universidade Federal, né, da Bahia, UFBA, em 2012, intitulada Brincadeiras no Território Indígena Caimbé. Valeu, Liamara. Obrigado, obrigado, obrigado. E agora, em seguida, eu passo a fala para Ângelo. Ângelo, a casa é sua. Fique à vontade. Boa tarde a todas e todos. O pessoal aqui do chat está dizendo que não está conseguindo entender direito. E aí, estão conseguindo me ouvir? Dá um retorno aí, por favor. Sim, tá ótimo o som. Sim. Pronto, então vamos começar, né? Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do professor Vitor. A gente já se conhece há um tempo, né? Já somos parceiros nessas temáticas, discutir a temática indígena na universidade, na UFES, porque ainda a nossa presença, apesar de já ser bem marcante, ela ainda precisa trilhar caminhos mais profundos, digamos assim, no sentido de construção de políticas públicas, de projetos que visem dar espaço mais ao indígena, né? E não já vinha uma coisa pronta, para que a gente acate. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta em vários espaços. Na educação não é diferente, né? Agora, aqui na nossa escola, nós estamos com o retorno às atividades, agora em modelo remoto, as atividades remotas, mas a gente não tem um planejamento vindo da SEC, por exemplo, de como vai ser esse retorno das atividades nas escolas indígenas. É meio que, pronto, vocês têm que retornarem às aulas. É a obrigação de vocês, tem até dia 15 para isso. E daí a gente precisa se virar. Esse se virar são coisas que não estão no nosso alcance. Questões com acessibilidade na internet, a conexão aqui no nosso território, a conexão não é boa. Temos bastante dificuldade para poder conseguir realizar nossas atividades. Os estudantes, por outro lado, não têm, muitas das vezes, um aparelho adequado para acompanhar as aulas, como computadores, como notebook, etc. Inclusive, os educadores também não temos, né? Isso precisa ser tratado também, porque é um dos problemas da educação indígena do estado da Bahia. As pessoas não recebem um piso nacional, recebem um subsídio da educação, que é um valor muito, muito, muito abaixo dos outros professores da rede estadual. Então, tudo isso gera muitos problemas, né? E a gente tem que sanar esses problemas no dia a dia, e fica difícil para a gente, porque a gente não tem o poder de decisão. A gente apenas vai tentando fazer da melhor forma possível, mas sabemos que a melhor forma possível não é a melhor forma de se fazer. Não é o máximo que a gente vai conseguir alcançar. Nem por isso a gente deixa de tentar.
também dar uma boa tarde especial aos alunos, né, da turma, do professor Vitor, aos alunos da nossa escola, Colégio Estadual Indígena do Jackson, os professores, meus colegas que estão acompanhando, e dizer que a gente espera ter uma discussão proveitosa nessa tarde. Então, como eu falei, a questão da educação escolar indígena, né, já introduzi. É uma questão muito difícil, porque não depende apenas da gente. Precisamos ter um caminho, precisamos ter políticas públicas voltadas para que essa educação ela possa ser desenvolvida da melhor forma possível. Para a educação indígena ser desenvolvida, ela precisa muito da contribuição de todos da comunidade. Então, a educação indígena ela não é focada só nos professores. Ela conta com a participação da comunidade. Então, a comunidade, a participação da comunidade nesse processo educacional é o que nós chamamos de educação indígena. Quando junta comunidade, professor, escola, com os conteúdos específicos do nosso povo, aí a educação passa, que nós chamamos de educação escolar indígena, né? Ela não pode ser apartada da comunidade, ela é comunidade, se faz na comunidade pela comunidade. Então precisamos muito desse investimento, dessa temática de educação. Porém, essa educação ela não tem como ser feita apenas pela nossa vontade. Precisamos ter apoio, precisamos ter materiais pedagógicos, precisamos ter instrumentos para desenvolver essa educação. Precisamos ter esse investimento, porque senão nós não conseguiremos realizá-lo. Esses investimentos, um dos investimentos poderia ser a valorização do professor, estruturação das escolas, construção de materiais pedagógicos que trabalhem na temática específica, porque não tem. Então, como eu estava falando antes, quando a gente estava aqui se organizando, colocam a gente para retornar às atividades, mas não tem um planejamento voltado para a educação indígena. Só pediram para a gente retornar e pronto. Então, não é assim que se faz educação indígena. E aí também cabe muito, não só aos professores indígenas, que nós somos uma parcela pequena para estar nessa luta. Os outros professores, que não são professores indígenas, professores universitários e professores da rede estadual de ensino básico, também precisam estar junto com a gente para que nós possamos articular em conjunto e conseguir melhorias para todos nós. Porque eu sei que essa questão da acessibilidade não é apenas na escola indígena. Na escola indígena esse problema ele é mais acentuado nas comunidades indígenas. Mas na escola não indígena também é. Então precisamos se fortalecer juntos para conseguir enfrentar esse momento de dificuldade que são essas aulas remotas e aprender junto, nos dar a mão, porque às vezes eu deixo o problema do outro e não ajudo porque não é meu problema. Não é meu problema, às vezes eu não importo. É assim que as pessoas agem. Então, a gente vai aqui falar também da responsabilidade do educador indígena, porque o educador indígena tem a responsabilidade de trabalhar em sua comunidade, junto com seu povo, para desenvolver atividades importantes no cotidiano do seu povo. O educador indígena, ele tem a obrigação de trabalhar a temática indígena na escola, como está determinado pela Lei 11.645. Então, esse educador, ele precisa trabalhar essa temática indígena, mas ele não pode trabalhar de qualquer forma. Ele precisa trabalhar da forma correta. Porque, em muitos casos, infelizmente, apesar de tantos debates, tantas discussões sobre isso, hoje ainda é possível, quando chega o mês de abril, muitas escolas e professores pintarem com os estudantes. Colocarem cocadinho de pena, pintar de tinta guache e colocar para dançar a música da Xuxa. Ou seja, qualquer que seja uma performance para dizer que é indígena. Só um indígena generalizado, não se fala das etnias. Fala desse indígena generalizado. E não se pode falar da temática indígena dessa forma, porque nós temos mais de 300 etnias, falantes mais de 200 línguas, espalhadas em toda a região do país, com suas histórias, suas
cultura, seu modo de ser e existir. E não, isso não se pode ser colocado em uma caixinha com termo índio. Precisamos falar sobre as etnias, precisamos falar sobre suas histórias, sobre seu modo de ser, seu modo de se constituir a educação. Então, esse aqui é um momento importante. Infelizmente, Patrícia, minha colega, não pôde participar. Estamos aqui para a gente conversar um pouco e refletir sobre isso. Qual a minha contribuição enquanto educador ou enquanto futuro educador para a melhoria da educação? Seja a educação indígena, porque mesmo eu não fazendo parte diretamente dela, pode haver a contribuição, seja sobre a discussão da temática indígena na escola. E os materiais, as possibilidades de capacitação estão aí. Basta nós querermos fazer diferente do que já é feito, usualmente. Às vezes, esses projetos para discutir a temática indígena, eu já trabalhei numa escola particular em Feira, fiquei 8 meses. Essas temáticas é só para aparência, infelizmente. Chegando aquele mês, perto da temática, aí coloco para fazer qualquer coisa e dizer que está trabalhando a temática. Se tiver tudo colorido, se tiver tudo bonitinho, já está sendo contemplado para colocar no Instagram, no Facebook. Mas não é assim que se faz a educação. Não pode ser assim. Porque senão, quando a gente precisar dos conhecimentos que nós deveríamos estar articulando, produzindo, nesses momentos de ataque agora, que é não só a educação, mas que todo o nosso país sofre com essa pandemia, por exemplo, nós não temos como reagir. Por quê? Porque nós não articulamos antes. Porque às vezes a gente ia deixando acontecer até perder o controle. Então, a gente precisa refletir sobre isso. Além dessas questões da educação indígena, tem um ponto importante que eu queria falar, assim, que é sobre a questão da pandemia, né, nos nossos territórios. Como eu creio que vocês vêm acompanhando, principalmente no início da pandemia, os povos indígenas foram os que mais sofreram com relação à perca de pessoas, de anciões das nossas comunidades, pessoas que encantaram, né, como muitos parentes falam, dessa vida para o plano, foram dessa vida para o plano espiritual. E aí, junto a isso, não morre, não é apenas um corpo, é a história, é a tradição do povo que se vai. Porque nas culturas da maioria dos povos indígenas, é através da oralidade que se passa todos os conhecimentos sobre tradição, sobre cultura, modo de ser, modo de organização dentro do território, como plantar, como colher, qual é o remédio que serve para isso, serve para aquilo. Então, os anciões, os velhos, os mais velhos da nossa comunidade é quem são responsáveis por essa parte. E aí, quando uma perca dessas, são percas irreparáveis, não tem como reparar. E aí a gente viu, principalmente nós que somos de comunidade indígena, o descaso do governo federal com relação a essas comunidades. Teve a gente tentando proteger nossas comunidades, ter acesso ao mínimo para poder não ter que sair do nosso território e correr o risco de se contaminar, e não éramos assistidos nessa parte. Teve vários absurdos, teve por exemplo, uns vetos de um projeto que era para dar assistência aos povos indígenas. O presidente da República foi lá e vetou várias coisas, acesso a remédio, uma série de coisas, e dentre eles, uma coisa absurda, ele vetou a obrigatoriedade de fornecimento de água potável para essas comunidades indígenas. Então o governo meio que lavava as mãos, não, o que acontecer com eles, aconteceu e pronto. Fora isso, além dessa ingerência, dessas percas terríveis que foram para os nossos povos, dessas lideranças, dessas referências, desses livros da nossa história, ainda tem a questão da vulnerabilidade das populações indígenas que não têm os seus territórios demarcados e homologados. Porque, por exemplo, para tomar a vacina, eram só os indígenas aldeados. Por um acaso, eu ainda estivesse na UFES, convivendo em contexto urbano, eu não poderia tomar mais primeira dose como grupo prioritário, porque eu estaria fora da minha comunidade e supostamente deixaria de ser indígena, o que é um equívoco.
porque a gente pode estar em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, mas a gente não perde nossa identidade. Identidade não é uma coisa de fronteira física, que você saiu de Euclides da Cunha para ir para a Feira de Santana, você não vai perder sua identidade indígena. Assim como os professores, a UFS, temos professores e estudantes de várias partes do Brasil. Eles não perdem sua identidade porque mudaram de lugar. Eles passam a viver, passam a incorporar questões, a negociar sentidos, mas perder sua identidade não. Então, é sempre ou frequentemente encoberta de várias incoerências quando se vai falar da questão indígena. Então, para os povos indígenas terem seus direitos, terem assegurado sua autonomia e sua proteção perante a Covid-19, o território precisa estar demarcado, porque assim os povos conseguem gerir seu território e criar estratégias para que o vírus não avance nessas comunidades. Tanto é que os territórios indígenas que são demarcados, que a situação fundiária estão em melhor condição, homologados, né, que já é posse permanente para nosso usufruto, por exemplo, os casos são bem menores, mas em lugares que tem disputa de terra e questões como essa, como por exemplo na região norte do país, o vírus apareceu de uma forma muito letal. E aí, avançando para frente, a gente chega na questão da vacina. Aí as pessoas questionando, por que os povos indígenas vacinam primeiro do que a gente, não sei o quê. Não deveria, direito tem que ser tudo igual, isso, aquilo. Um monte de desinformação. Todas as campanhas de vacina, não somente a vacina do Covid, primeiro, um dos grupos prioritários são os povos indígenas. Por quê? Porque nosso organismo é diferente do não indígena. Até uma gripe, dependendo do lugar, da força que ela der, que o indígena pegar aquela gripe, ele pode vir a sofrer graves consequências, porque o seu sistema imunológico não está preparado para aquela doença, porque não é uma doença que é comum com os povos indígenas, é uma doença do não indígena, não é uma doença nossa. Bem assim é o vírus, por isso os povos indígenas são do grupo de risco. E não é de agora, não é a vacina que nos colocou em grupo de risco. Não é a vacina. Desde 1500, os vários ataques com a nossa cultura, com nossa língua, nosso modo de ser, os ataques aos nossos conhecimentos, né? Os ataques epistêmicos e o bélico, que foi o extermínio de vários povos, de várias etnias, de vários indígenas, ele não deixou sequelas até hoje. Então, não é uma questão de que os povos indígenas estão sendo priorizados. Não, é uma questão de justiça e de direito conquistado. Direito conquistado com muita luta, não é privilégio. Ao invés de eu, brasileiro, que me sinto incomodado porque não ter chegado a vacina para mim, tem remédios simples e fáceis de resolver, mas que as pessoas não querem. E um deles é o voto. As pessoas votaram em quem ataca a educação, em quem ataca a saúde, quem ataca qualquer tipo de conhecimento, qualquer tipo de respeito, qualquer tipo de diversidade. As pessoas votaram nessas pessoas para estarem lá ocupando esse lugar de poder. Então, temos nossa parcela de culpa, porque poderíamos ter feito diferente e não fizemos. Então, são coisas assim para a gente refletir e ver o que podemos melhorar. Patrícia iria falar um pouco assim sobre a questão dos jogos, mas ela não pôde participar, porque ela está com problema de saúde. Mas falar assim que eu também trabalhei em um projeto, né, Filosofia com Criança, que eu desenvolvi aqui na minha comunidade. E ele se encaixa um pouco nessa questão de trabalhar a temática indígena na escola, tanto na escola indígena como na não indígena, que é de trabalhar com a criança nos conceitos sobre a etnicidade, sobre identidade, mas sim trabalhar com problemas, né? O cara da filosofia é trabalhar com problemas filosóficos. E aí trabalhar do ponto de vista, então a gente pode trabalhar com músicas, com danças,
com as formas de vestimentas daquele povo, sua identidade, por exemplo. Perguntar se o jovem, a criança indígena, ela se sente bem utilizando o cocá. E o que ela sente quando uma pessoa não indígena fala para ela que é feio aquele cocá que ela está usando, que é errado, está vestido daquela forma. Então, a gente vai confrontando coisas da nossa realidade para trabalhar especificamente com as crianças. Bem assim são os jogos. Os jogos indígenas não é aquela coisa de ser apenas jogos específicos, mas nas aldeias indígenas tem o inventar, a brincadeira também. A brincadeira não formal. Temos as brincadeiras nossas, mas que é incorporado no nosso dia, como jogar bola, o baiô, caquinho, uma série de coisas. Brincar de peão, que está relacionado à cultura indígena, à cultura afro também. Então, temos muitas coisas em comuns, mas às vezes nós preferimos olhar pelas coisas que nos afastam. Então, uma das queixas que eu tenho é que às vezes a pessoa, alguns não indígenas, ele nem é atingido, não acontece nada com ele se o território indígena for demarcado. Não é na terra dele, não é do vizinho dele, não é da mãe dele, do lugar dele. Mas ele se incomoda porque o território indígena foi demarcado. Mas tem muita terra para pouco índio, né? Tem 6 mil índios, 6 mil indígenas no território, por exemplo. Tem um fazendeiro que tem uma terra 3 vezes maior do que aquela. Ele não vai na sua fazenda, não sabe nem onde fica direito, porque tem muitos. E aí é naturalizado como sendo normal. Então, a gente numa porção pequena de terra, e as pessoas acham que ainda é errado. Na educação, a gente precisa, como eu falei, a gente precisa se organizar mais e trabalhar a temática indígena com mais responsabilidade. Como o professor Vitor falou no início, ainda não estamos ao vivo, precisamos também mudar os currículos das universidades, porque a temática indígena é pouco trabalhada. Quando eu estudei, a gente trabalhou apenas nas relações étnico-raciais. Aí trabalhava a questão indígena e a questão afro-brasileira. Só que a questão indígena ainda era colocada de lado porque as pessoas, alguns professores, não tinham uma formação adequada para trabalhar aquela temática. Então ela trabalhava a temática indígena de forma superficial e aprofundava na temática afro-brasileira. E aí a gente nunca, parece que a gente está tardando, não parece, eu tenho certeza que estamos tardando a buscar essa temática mais, para desenvolver mais essa temática. E aí de início é isso, aí vocês vão fazendo suas perguntas, suas considerações, e a gente vai continuar nossa conversa. Ok, queria agradecer a Ângela pela fala, e agora a ideia é abrir para a gente comentar, bater um papo, vamos conversar, e enfim, tem um grupo aqui interessante aqui na internet, participando no canal do YouTube, e eu falei para que vocês podem colocar aqui as questões aqui, que logo em seguida a gente vai passar para a Ângela. Mas aqui na nossa sala tem algumas pessoas, tem uns convidados, tem uns alunos da disciplina, não conheço todo mundo, mas eu quero registrar a presença do professor, mais uma vez, do professor Roberto. A Ayla está aqui também, tem a Vanessa aqui na estante, enfim. Então, eu vou abrir para os questionamentos, para as reflexões, né, para a gente tentar, de alguma forma, contribuir nesse debate, ok? Quem se joga? Meu áudio está cortando? Está tranquilo, professor. Pode falar. Pois é, estou esperando as pessoas ter alguma pergunta, algum questionamento. Esse momento seria para isso. Ângelo, vou fazer uma primeira inquietação. Eu queria saber de você como é que está esse momento aí na comunidade
após a sua formatura, que você terminou um ciclo na universidade, embora a universidade tenha outras ações da formação continuada, como é que você está vendo essa experiência do que você passou aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana e agora o contato seu com a comunidade? Como é que você tem trabalhado esse tipo de relação? Então, são ciclos novos, né? Encerrei minha participação na universidade. Fiquei inicialmente muito feliz de representar a minha comunidade, poder contribuir com o meu povo, enquanto educador, né? Na nossa escola. E é um desafio muito grande, né? Porque a gente traz uma responsabilidade enorme e às vezes a gente fica triste por não conseguir realizar aquilo que nós idealizamos, né? Porque na parte da vontade, às vezes a gente tem uma vontade grande de conseguir realizar coisas, fazer a diferença, mas às vezes nem sempre a gente consegue, porque às vezes não depende nem da gente. Então eu ainda estava, por exemplo, me acostumando a lecionar, né? Porque eu sou novo de carreira, então eu comecei no final do 2019, e aí depois veio a pandemia, então tivemos pouco tempo com os estudantes. Então ainda não tivemos muitas oportunidades de desenvolver coisas bacanas dentro da nossa escola. Isso é ruim. E agora nós estamos aqui trabalhando nessa perspectiva de ensino remoto, que é uma dificuldade, mas que nós estamos encarando com muita seriedade. Então, é um desafio para a gente, mas que inclusive serviu para aproximar nós professores. Então, nós estamos sempre debatendo, tentando fazer o melhor para que os nossos alunos consigam receber uma educação de qualidade. E nem sempre é como a gente espera, né? Porque às vezes a gente espera da tecnologia que ela vá atender todas as nossas demandas. Mas aí você vai lá usar o Google Sala de Aula, aí tem uma dificuldade de correção, de inconsistência, de uma série de coisas que a gente só vai aprendendo. E aí aqui na nossa comunidade, nós estamos nessa, né? Graças a Deus e aos encantados, nós já estamos vacinados. Estamos aqui nos cuidando, né? Porque o risco ainda é iminente. Nós estamos vacinados, esperando que as coisas melhorem para que possamos ter o retorno das aulas presenciais. Tomara que o mais breve possível. E assim nós consigamos realizar mais projetos e aperfeiçoar algumas coisas que nós estamos aprendendo e vivenciando, inclusive nesse período tão ruim, né, que nós estamos passando. Ok, Ângelo. Ângelo, tem uma pergunta aqui que o pessoal colocou no YouTube e Alisson socializou aqui no chat, que é o seguinte: quais as formas encontradas de organização para o enfrentamento dos problemas abordados, né? Então, como é que a comunidade tem se organizado para superar essas dificuldades e, ao mesmo tempo, qual é o intercâmbio que vocês têm com outros povos, com outros grupos étnicos, para vocês tentarem construir uma certa organização de luta? Isso, o movimento indígena, né, de forma geral, é um movimento bastante organizado. E aí todas essas tentativas de ataques que o governo federal, por exemplo, vem, na verdade não é tentativa, né, são ataques velados que o governo federal vem tendo com a gente, como por exemplo, primeiro ato do mandato do presidente atual, daquela pessoa que está na presidência, que nem considerar presidente com isso, ele está lá, né? Não deveria estar, mas está. Foi tirar a competência de demarcação de territórios indígenas, da FUNAI. Então, tirou de um órgão que, apesar de todas as suas dificuldades,
tem um conhecimento, né, básico sobre os indígenas e coloca no lugar que não tem. Foi lá para a pasta de Damares, né? E aí você já percebe o nível de comprometimento que os governos têm. Porque essa questão de demarcação de território indígena, por exemplo, ela não é uma questão ideológica. Ela é uma questão de lei. Então, não importa a ideologia que você siga, que você queira seguir, isso é uma coisa pessoal de cada um. Mas quando se trata de política pública e de direitos que estão na Constituição, não pode haver essa distinção. Você vão dizer, eu não vou demarcar território indígena porque eu não gosto de indígena. Por isso ou por aquilo, como sempre foi dito pelo presidente da República, que disse que nós não teríamos 1 centímetro de terra demarcada. Depois ele disse que não teremos nenhum milímetro de terra demarcada. Então é uma dificuldade muito grande, mas que a gente luta com relação à questão do enfrentamento à pandemia. Também fomos à luta quando tiveram esses vetos. Corremos atrás e os vetos foram derrubados. A articulação também conseguiu a derrubada desses vetos e tivemos acesso a algumas coisas, não na sua totalidade, não como deveria ser, para nos proteger, mas tivemos. Com relação à educação, é uma questão bem complicada, né? Porque foi criada uma lei, aqui no estado da Bahia, estou falando, foi criada uma lei que instituiu o cargo de educador indígena em 2011, e essa lei está lá colocado que o professor indígena ele não recebe um salário, ele recebe um subsídio. Que quem trabalha 20 horas é pouco menos que um salário mínimo, né? E aí a gente recebe, mas as nossas obrigações são obrigações de um professor efetivo, de um professor concursado. E aí tem essa dificuldade da gente mudar, porque precisa ir para a Assembleia Legislativa da Bahia, para depois ter a mudança, né? Então são situações bem complicadas, mas isso não quer dizer que o movimento indígena não está sempre em cima para conseguir resolver. É que as coisas, infelizmente, não dependem disso, né? Mas sem a luta, com certeza as coisas ainda estariam bem pior do que estão agora. Ok. Bom, eu vou fazer uma outra provocação enquanto o pessoal está se esquentando aí para poder participar. Fique à vontade, a ideia é que todos possam participar, interagir, né? Embora está sendo transmitido pelo YouTube, mas a interatividade que é importante para a gente. Ângelo, você falou uma coisa que a gente estava batendo um papo logo que começou sobre a questão do currículo, né? Hoje tem alguns autores que fazem uma discussão interessante sobre o currículo prescrito e um currículo oculto. Sendo esse currículo oculto, é o currículo da experiência, é o currículo do dia a dia, é o currículo das fugas, etc. e tal. E a gente percebe, e não é só no curso de filosofia, mas no curso de educação física, uma certa invisibilidade, né, desses conteúdos culturais. Eles são abordados, mas ainda de uma forma muito restrita, de uma forma muito, vamos dizer assim, precisaria ampliar mais essa discussão, né? E eu queria que você, se possível, você pensasse e falasse um pouco a importância, né, desses conteúdos culturais, das tradições, dos saberes indígenas, para a formação de qualquer estudante da universidade, seja do curso de Educação Física, seja do curso de Odontologia, seja do curso de Direito, de Filosofia. Ou seja, quais são esses saberes necessários que a gente precisa aprender para a gente construir uma formação que tenha mais uma complexidade, que consiga estabelecer uma relação entre esses saberes, né? E, em seguida, eu passo a fala para o Roberto. Então, obrigado, Vitor. A minha pergunta vai também na mesma direção da sua. Tudo bom, Ângelo? Prazer em revê-lo, saber que você está bem, que o seu povo está sobrevivendo aí a esse governo, né? E vamos todos sobreviver. Ângelo, a minha pergunta vai na direção da de Vitor, né? Bom, você foi estudante da UFS, né? Hoje é licenciado em Filosofia, e justamente essa questão da formação do estudante indígena, né? A universidade ela tem uma política de cotas, e essa política de cotas também está voltada para os indígenas, uma vaga de cada curso, ele é para o estudante indígena, né? Bom, então, em relação a essa questão da formação, você, como estudante da UFS, como é que a própria universidade trabalha com essa formação, trabalha na sua formação, contribui para a sua formação, para que você retorne para a sua comunidade
e possa aí agora trabalhar como um educador dentro da sua comunidade, com todas as complexidades que você coloca em relação à educação indígena, né? Então, como é que a universidade trabalha, né, essas questões culturais, né? Ou a universidade acaba tentando fazer uma lavagem cerebral, tentando catequizar o estudante indígena, de forma tal que ele, quando sai da universidade, acaba sem nenhuma identidade, né, ou desconstruindo a própria identidade dele. Como é que isso é trabalhado dentro da universidade? Podemos tomar como exemplo a UF. Pronto. Obrigado pela questão, Dagoberto. É prazer em revê-lo também. Eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir direito. Eu estou. É porque um colega meu falou que está tendo problema no YouTube, ele não está conseguindo me ouvir. Aí eu não sei se é aqui, a conexão aqui, ou a retransmissão, né? Não, a transmissão está perfeita. Eu estou acompanhando aqui a transmissão no meu celular e está tranquilo. Está tranquilo. Então não sei o que é, então vamos seguir, né? Então, respondendo ao professor Vitor, a gente essa questão, né, de conhecer sobre as culturas indígenas, esse conhecimento não formal, né? É uma coisa assim bastante importante, mas eu acho que ele não deve ser de uma forma não formal, mas sim formal, de estar presente nos currículos, questões que envolvessem as identidades dos povos indígenas, porque às vezes quando se trata da temática indígena, infelizmente se trata de uma forma muito generalista. E aí as pessoas dizem, eu gosto da cultura indígena, eu conheço indígena, não sei o quê, mas como se fosse um ser único. Não essa multiplicidade de etnias, de culturas e de formas de ser. Então, eu acho que quando nós estamos na universidade, não importa qual seja o nosso curso, se é agronomia, se é filosofia, se é química, educação física, nós estamos lá para sair formados como cidadão, como professores, pessoas que precisam estar aptas a discutir sobre o diferente, sobre a diversidade. Então não é para eu ficar trancado na minha bolha de filosofia e falar só sobre a questão da filosofia grega, da filosofia desse lado eurocentrado, né? Que esquece de ver as outras coisas do mundo, que esquece de viver a nossa realidade. Então, eu acho que precisamos, sim, incorporar em todos os currículos a temática indígena, não somente a temática indígena, mas toda a temática que envolva a diversidade, para que para que esse preconceito, no sentido mais profundo da palavra, né, que é o não conhecer, ele possa ir acabando aos poucos, porque quem não conhece, a gente tem contato com muitas pessoas que no início não conhecem muito sobre a cultura indígena, não conhecem sobre a cultura caimbé, ou sobre a cultura dos outros povos. Então, às vezes ela fala alguma coisa, mas não é por maldade, porque ela quis ofender aquela pessoa, mas é porque ela não conhece ainda. Aí a gente vai lá, faz esse trabalho de discutir, de debater nossas ideias, de mostrar nossa identidade, e aí a pessoa passa a conhecer. Se a pessoa, depois de conhecer, continuar com aquela mentalidade, aí já não é uma questão mais de conhecimento. Aí já é uma questão de jurídica, né? Então ele pode ser até inclusive denunciada por racismo, e o racismo, a prática de racismo é um crime inafiançável, né? Então tem essas coisas, então eu acho que deve estar, sim, lá nos currículos de forma mais efetiva. E respondendo ao Roberto, a universidade é um ambiente muito bom, mas é muito perigoso também. Por quê? Porque quando nós chegamos na universidade, nós chegamos sem bagagem nenhuma para poder estar ocupando aquele espaço. Então temos grandes problemas. Aquele espaço é um espaço de disputa muito grande, e ele permite, às vezes, que as minorias elas se apossem também daquele lugar como direito. E aí quando chegam culturas diferente do geralzão que está acontecendo lá dentro, aí você vai ser colocado para baixo, vai dizer que sua cultura não tem valor, que aquilo ali não faz sentido, porque que sentido é que tem valorizar o coletivo, porque se eu vou fazer um concurso público, por exemplo, eu tenho que sair na frente de todo mundo. Então, mas a visão dos nossos povos não é uma visão assim, é uma visão diferente. Quando a gente vai construir uma coisa em coletivo, nós construímos mais rápido. Quando a gente vai fazer sozinho, a gente demora mais a alcançar.
Então, a nossa cabeça, ao invés de eu brigar 10 pessoas por uma vaga, brigar, ele vai se matar, fazer tudo possível para conquistar aquela vaga, né? 10 pessoas. Por que eu não junto essas 10 pessoas e lute para que aumente aquela quantidade de vagas? Que às vezes é o caso, às vezes está precisando de mais do que for ofertado. Mas as pessoas perdem tanto tempo a brigar, a puxar o tapete do outro, a querer olhar o seu próprio, a querer cuidar do seu, e esquecer do outro, que esquece inclusive dessa luta coletiva. Que essa luta coletiva ela vai beneficiar todos nós. Pode não ser hoje nem amanhã, mas é um caminho que nós vamos percorrendo que talvez nem nós consigamos alcançar, mas que os nossos pares, nossa comunidade, os estudantes, os professores vão alcançar lá na frente. Então precisamos percorrer esse caminho, precisamos trabalhar nesse sentido mais colaborativo. Do silêncio. Então, se eu não falo, se eu não reclamo, se eu não bato panela, se eu nem tenho nem de colocar no meu Facebook, no meu WhatsApp, no status, que eu estou incomodado, aí você vai dando liberdade para que continue fazendo tudo aquilo. Então você vê ações que são feitas assim, que todo mundo vê, acompanha, pela presidência da República, que não tem como a gente aceitar aquilo. Não tem condições de nós, como educadores, aceitarmos aquilo. Por mais que nosso pensamento se alinhe ao contrário dessa diversidade de coisas, tem coisas que são inaceitáveis para qualquer ser humano, mas que nós estamos aceitando, estamos dando o aval do silêncio. Estamos dando o aval do não fazer diferente quando temos a oportunidade. E é isso que nós precisamos mudar. Precisamos ter uma postura mais firme, mostrar que nós temos também. Sozinho não. Mas quando nós todos estamos juntos, aí nós vamos fazer pelo menos barulho para ele ver e ver que está incomodando. Que nós não estamos gostando daquilo. Ok, Ângelo. Ok. Bom, na verdade, Ângelo, eu estou com uma curiosidade aqui, porque você falando e atrás, né, na parede, tem diversos objetos que têm um significado cultural muito profundo, né? E você ia falando, eu fiquei assim nessa curiosidade, eu vi que tem um arco e flecha, eu vi que tem um cocá, né? E se você se sentir tranquilo e confortável para falar, eu gostaria que você falasse um pouco mais quais são esse significado, né, que esses objetos têm, que ele, para além de um objeto de decoração, que não é decoração, ele tem um grande significado para as populações indígenas. Então, quando você colocou ele ali atrás, ali me chamou a atenção, que eu fiquei bastante curioso. E eu queria que você comentasse isso aí. Eu vou comentar sobre um daqueles ali, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Nordeste brasileiro, nós temos uma população indígena que foi nós que tivemos o primeiro contato com o colonizador, né? Com os colonizadores. Então, foram as populações que mais foram impactadas. Então, por isso você percebe a miscigenação de uma forma mais forte dos povos indígenas do Nordeste do que de outras regiões. O que não quer dizer que nós sejamos menos indígenas que os indígenas do Norte, não. O que quer dizer que nós estamos em um convívio, em troca de culturas, aprendizado, negociações de sentido um pouco mais avançado do que eles. Né? Tivemos nossas percas, mas não a perca da nossa identidade, porque a identidade ela se transforma também, ela não se perde. E aí a gente, nós temos o maracá. O maracá, ele é um símbolo importante para se falar dos povos indígenas do Nordeste. Porque o maracá, ele é utilizado para o ritual. Toré é ritual em alguns povos. E é dança, pode ser dança em outros, ou dois, dança e ritual. No povo de Pancararu, por exemplo, de Pernambuco, o toré, ele dá para dar início, né, às outras festividades, aos outros rituais que tem lá dentro. Ele é dançado é diferente daqui do povo caimbé.
Então tem uma significação muito grande. Então o toré, ele foi uma construção coletiva do povo para a resistência e reconhecimento dos povos do Nordeste. Por quê? Porque o SPI, que era Serviço de Proteção Índio, que é a antiga, que é o que antecedeu a FUNAI, ele não reconhecia os povos indígenas se os povos indígenas não demonstrassem nenhuma prática cultural, digamos assim. Para tá com cocá, tá com colar, tá pintado, era aquela questão do fenótipo, né? Então só era reconhecido indígena se tivesse algo para apresentar. Nesse sentido, né? Que é uma questão bastante discutível hoje em dia. E aí os povos indígenas se organizaram e colocaram todas as suas práticas culturais, que são diversas e diferentes, de diferentes nomes e formas, por isso que o toré é diferente de cada povo, e colocaram todo em um lugar. E criaram o toré. Então o toré é uma construção coletiva e de resistência dos povos e que fala muito sobre os povos indígenas do Nordeste. Então não é somente o toré e uma forma de um jeito. Tem o toré e tem as outras práticas culturais. E aí após os povos conseguirem essa organização, foram aos poucos sendo reconhecidos como povos indígenas, e a partir disso lutamos por outras coisas, estamos lutando por autonomia, estamos aí nessa caminhada. Então, às vezes, é você aceitar, não é porque nós entendemos que aquilo ali era certo, mas é porque era a única possibilidade que nos daria forças para a gente continuar lutando pelo reconhecimento do nosso povo. Covid? Perfeito. Obrigado. Perfeito. É que isso é muito importante, né? Isso é muito importante diante de uma realidade de muita luta e de muita resistência, né? A gente criar os dispositivos para a gente poder alcançar alguns objetivos, né? E aí você estava falando sobre o toré, uma vez lá, perto de Euclides da Cunha, né? Na comunidade, agora daqui a pouco eu lembro o nome do grupo, uma vez a gente participou de uma atividade lá e foi muito interessante essa experiência do toré. E aí eu tenho uma curiosidade que eu percebo que essas tradições africanas, ela trabalha muito com a ideia de circularidade, de um movimento espiral, valoriza muito uma educação do corpo, quer dizer, o corpo como produção do conhecimento, trabalha muito a questão da oralidade. Quer dizer, a narrativa oral não é uma coisa simples, pelo contrário, é uma coisa complexa, que ajuda a transmissão do conhecimento, ajuda a potencializar toda uma forma de transmissão de saber que muitas vezes a escola não trabalha nessa perspectiva, né? Aquilo que a gente chama de dimensão estética da educação, né? Uma educação que você bota no centro o corpo, né, o corpo dos alunos, com seus saberes, com seu conhecimento. A gente trabalha a questão da linguagem, essas formas de expressão através da dança, dos jogos, da brincadeira. E eu queria, nesse momento aí, que você falando sobre o toré, né, como é que você vê essa dimensão estética? E quando eu falo estética, eu falo política, né? Uma dimensão política de conhecimento, porque tanto para populações indígenas como as populações africanas, a gente não separa essa dimensão estética de uma narrativa política, né? E você estava falando aí do toré, aí eu gostaria de saber como é que se você já parou para refletir sobre esses saberes, essa forma de transmissão de conhecimento, que ela não é linear, ela é sempre no espiral, né? A gente dá um primeiro passo, mas parece que é uma coisa sempre infinita, né? Outro dia, a gente conversando, fazendo uma roda de discussão, talvez, pegando o exemplo da capoeira, a gente não queria mais trabalhar com a questão da circularidade, a gente queria trabalhar com a dimensão do espiral, porque, embora seja essa forma arredondada, a gente sabe que sempre tem um constante, a gente nunca sabe aonde vai chegar, né? E aí, nesse momento, a gente trabalhou, né, com a coisa do que significa do conviver com não saber, né? Para a gente descobrir duas coisas. O que era o segredo, quando você fala do ancião, aquele que vai revelar o segredo com o passar do tempo. A gente não pode revelar o segredo a princípio de qualquer forma. Precisa um processo de experiência, um processo de iniciação para revelar o segredo e, sobretudo,
uma educação que trabalha com a questão do mistério, né? E trabalhar com a educação do mistério, eu acho que é uma coisa fantástica, porque você trabalha com intuitivo, com inventivo, né? Com toda uma forma de educar que vai fugir de uma concepção racionalista, né? De produzir conhecimento, de descoberta de saberes, né? Sempre trabalhando com uma ideia que esse corpo ele consegue interagir com as múltiplas formas, né, de saber, com a sensibilidade, com a audição, com o olfato, com pegar na terra. E eu acho que aí o corpo entra nessa centralidade do conhecimento. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se você já parou para refletir sobre isso e como é que você vê essa relação dessa educação de uma forma mais espiral do que linear. Como você falou, a questão do ritual, dos rituais indígenas, dos rituais africanos, nós temos uma troca muito grande, né? Então não é uma coisa tipo, o jeito indígena de fazer é esse e o jeito afro de fazer é esse, não. Nós fomos convivendo muito tempo aqui, inclusive nessa questão da resistência, né? Tanto é que nós temos aldeias quilombo. Então, que é uma aldeia indígena e ao mesmo tempo é um território quilombola. E aí nós temos essa troca e negociação de sentido bem constante. Então, elementos de uma cultura de uma cultura da cultura afro estão presentes na cultura indígena, da cultura indígena estão presentes na cultura afro, né? E aí é assim que vai formando a nossa identidade, né? Que aí, ao mesmo tempo que nós temos essas coisas em comum, temos outras coisas diferentes também, né? Que é o nosso sinal diacrítico sobre o ser indígena. É o nosso cocar, que é o nosso colar. Então são marcadores de identidade, né? E essa questão do toré, para cada povo, para cada grupo, tem seu significado diferente, né? E aí que é o contato, de estar próximo do outro, do respeito, dos toantes que falam sobre nossa resistência, sobre do pisar no chão, né? Tá ali em contato com a nossa mãe terra, que é quem nos dá nossa vida, que é essa mãe, né? Então precisamos estar ali conectados com ela. Então são momentos como esse, assim. Então tem essas dimensões diferentes, né? Como eu falei, dentro do próprio toré, ele não é algo que é igual em todas as comunidades. Ok. Bom, eu estou aí esperando, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se tiver mais algum comentário. Queria ouvir aí do pessoal do grupo que está participando. O pessoal tem elogiado bastante, tem mandado muita mensagem, mas até agora eles não colocaram nenhuma pergunta, viu, Ângelo? Então eu fico aqui no aguardo, ver se alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma reflexão. Esse momento é um momento muito bom, um momento importante, que eu acho que a gente poderia aproveitar, né? Aproveitar. Eu não sei se o pessoal tá meio tímido do componente, né? Mas é o momento de a gente entrar nessa roda, o momento de entrar no toré agora, né? Porque quando você entra nessa roda, Ave Maria, você vai para um campo de intensidade tão grande que a gente acaba percebendo assim, rapaz, como nós precisamos, né, ampliar a nossa visão de mundo, a nossa visão de ser, a nossa visão de interagir na sociedade, porque que eu acho que isso que é mais importante. Dagoberto, queria se jogar mais uma vez? Pode ficar, a casa é sua. Lembrando um pouco do nosso grupo lá de arriscar, né? Lá se arrisca, né? Então, essa questão cultural que a Ângelo coloca também é outra coisa muito importante, né, que a gente trabalha pouco dentro da própria universidade. Né? Apesar de nós termos uma residência indígena, os estudantes indígenas, eles procuram fazer um trabalho de trazer a cultura deles para o espaço da universidade. Tem até um espaço no Museu Casa do Sertão que reflete isso. Né? Agora, Ângelo, essa questão da identidade que você coloca, né?
E quando a gente compara, né, os povos indígenas da região Nordeste, né, principalmente aqui do norte da Bahia, e os povos indígenas de outras regiões, né, do norte, do centro-oeste. E uma coisa curiosa é que as pessoas, né, nós de uma forma geral, criamos aquele imaginário de um, de um, de um indígena, né, lá do Xingu, ou às vezes até indígena de outras regiões da América do Norte. E quando encontramos estudantes indígenas que se identificam como tal, e tem um perfil, um fenótipo um pouco diferente disso, né? O cabelo, né? A cor da pele, as pessoas acabam estranhando, né? Então, assim, dentro dessa questão, né? Dentro da nossa região, da própria região Nordeste, né? Essa identidade indígena, né, do índio da nossa região, do indígena da nossa região, ele parece que não é tão percebido pelas pessoas, né? As pessoas continuam imaginando o indígena da região norte, que tem todo um aspecto, um tipo de cabelo, um formato de rosto. E aqui nós temos, né, indígenas que alguns até acham que não são indígenas, que são negros, né? Como é que você enxerga essa questão? Uma boa pergunta para a gente refletir. Então, a questão da identidade indígena, né, ela não está atrelada ao nosso fenótipo, né? Isso é uma das coisas principais que devemos aprender de início, né? Por conta de todo esse processo de miscigenação. Então, todos nós brasileiros temos traços diferentes, né? Então, nós somos filhos de 3 grandes nações, digamos assim. Do continente africano, né, que vieram vários povos escravizados para cá, do continente europeu e as populações indígenas. Então, no mínimo, aí já são mistura de 3 grupos diferentes, né? E aí a questão é, o que vai nos identificar o lugar que nós somos são as nossas práticas e as nossas vivências cotidianas. Então, se eu sou indígena, moro na minha aldeia, danço toré, uso o meu cocá, o meu colar, vivo uma forma de vida coletiva e busco a valorização do meu povo, me reconheço enquanto indígena, e o meu povo me reconhece enquanto tal, eu sou indígena. Então não tem pessoa nenhuma que vai falar, dizer, ele não parece indígena por causa do olho dele. Então, essa pessoa não tem o poder, não tem essa autorização de dizer o que eu sou ou o que eu deixo de ser. Mas minha vivência, meus costumes, sim. Isso serve não só para nós indígenas, mas para outras etnias também. Então é diferente, por exemplo, da questão afro, ou da questão racial do negro, né? Que o negro ele sofre racismo por conta da tonalidade da pele dele, né? Aqui no Brasil. Não é um racismo não é por descendência, né? Mas por aparência, nessa questão. Então, quanto mais a pele dele for mais escura, mas ele vai ser vítima de racismo, não vai ter todas essas questões que a gente já conhece, né? Com relação à identidade indígena, é diferente, é desse jeito que eu falei. Eu me reconhecer enquanto indígena, minha comunidade me reconhecer enquanto indígena e crescer e valorizar minhas práticas culturais. É minha vivência no dia a dia que vai me dizer se eu sou indígena ou não. Então, outra pessoa que vem de fora, né? Que vem de fora, ele não tem essa capacidade de dizer se eu sou ou não indígena. E até também porque a nossa cultura se transforma, né? Agora a questão é que a transformação cultural do nosso povo foi uma transformação cultural forçada. Então veio o europeu, veio a igreja e forçou, você vai ter que aprender a rezar. Agora você vai ter que usar roupa X, roupa Y. Não ter mais essas vestimentas suas, porque isso é pecado. Essa não é essas transformações que a gente quer. São transformações. Agora nós podemos mudar se nós internamente, em nosso grupo, achar que determinada prática e que determinado modo de ser não está sendo mais bom para o nosso povo, a gente pode ir lá e mudando. Mudando por necessidade, não por imposição. Então tem essa demarcação que ela precisa ficar muito forte. O outro não tem esse poder de dizer, ou de caracterizar, ou descaracterizar-nos como indígenas ou não. Interessante. É bom.
dentro dessa questão cultural, das manifestações culturais, Vitor, me desculpe, mas eu não vou tomar sua aula, não. Dentro dessas questões das manifestações culturais. Fica à vontade. Há quase 2 anos atrás, Ângelo, durante o processo de eleição para reitor, eu participei de um programa de rádio aqui em Feira de Santana, e quando nós estávamos discutindo as questões das políticas de cotas dentro da universidade, e também das políticas de permanência, trazendo aí a discussão das residências, e quando colocamos a questão da residência indígena, e também da residência quilombola, já que hoje nós temos 2 residências, a tradicional e a indígena. Mesmo com todas as precariedades, a residência indígena sobrevive. A residência tradicional foi reformada agora, mas a indígena não acompanhou um processo de melhora do espaço público. Mas aí, voltando para a questão do debate na rádio, da entrevista, quando nós temos a questão em relação à necessidade de ampliar a residência indígena, o repórter, o âncora do programa de rádio, ele achou estranho, ele não via por que ter uma residência indígena dentro da universidade, já que se a ideia não seria fazer com que os estudantes indígenas convivessem com a comunidade e interagissem, então que se não seria ruim fazer esse apartamento, separar, de apartamento, separar os indígenas na residência. Eu chamei a atenção dele e falei assim, olha, os nossos estudantes, ele convive com os outros estudantes o dia inteiro. Então ele convive e socializa com essas outras pessoas. Mas também eles precisam de um espaço deles, onde eles possam fazer as manifestações culturais deles. E nem sempre a comunidade nossa, a comunidade branca, e aí até os povos que vivem nas cidades, nem sempre eles conseguem compreender essas manifestações culturais e há um certo conflito. Então também há necessidade de manter essas tradições, por isso que a gente faz decidir. Então, voltando para a questão da manifestação cultural, essa questão da manifestação cultural indígena, dentro da própria universidade, e como é que isso acontece dentro da universidade, e como é que vocês conseguem expressar isso, se vocês conseguem ter de fato esse espaço. Essa questão da residência indígena tem essa discussão realmente, de por que ter uma residência exclusiva para os indígenas. Mas como você bem falou na sua pergunta já, a gente convive o dia inteiro com essas outras pessoas, na sala de aula, nos corredores, eventos, na praça esportiva, em todos os lugares. E aí, o nosso momento, na nossa residência, é como se fosse a nossa casa, um espaço de recolhimento, de descanso para a gente. Então, a gente não pode, porque a gente já está vivendo no confronto o dia inteiro. Então, você anda com qualquer dentro da universidade, as pessoas começam a olhar feio para você, achar estranho, ele não é índio porque ele tem a pele clara, ele tem o cabelo duro, ele não é indígena, não sei o que, está aqui só para pegar as cotas, isso, uma série de coisas. Então, você, sendo indígena dentro da universidade, você corre grandes riscos de sair doente de lá, porque é um questionamento que não é normal, não é comum. Parece até que, quando eu cheguei lá, eu pensei, não, eu não estou no planeta Terra, não. Essas pessoas aqui são seres que vieram de outra galáxia, porque elas não acompanham, não tem internet, não tem livro, não tem nada, não foram para a escola, porque são coisas assim absurdas que a gente ouve, e que parece que não era mais para ouvir, que já passou o tempo de se ouvir aquelas questões. E aí a gente tem que estar se explicando o tempo todo sobre o que nós somos, sobre nossa identidade. E aí depois, ainda quando chegar em casa, à noite, vai ser o toré, vai acender o seu cachimbo, conversar, se reunir. E aí vai incomodar as outras pessoas. E aí vai ser outro momento de se explicar novamente. Eu já passei o dia todo me explicando e à noite ainda vou ter que me explicar mais. E aí assim, é bastante complicado, para a nossa paz. Porque é que nós não vamos ter esse nosso espaço de se sentir acolhido, de se sentir conectado com nossa comunidade. Então, nós precisamos da residência indígena, sim. Uma residência indígena estruturada e que comporte as nossas demandas, inclusive nossas demandas culturais. Pronto, Vitor, vou deixar para você. Obrigado.
Eu queria convidar Marli Papinha Gomes, com uma questão aqui no chat, mas eu queria, Marli, se possível, você falar a sua questão, você comentar. Ela é tupiniquim do Espírito Santo, é isso aqui mesmo? Permite mas eu não consigo enxergar. Marli, gostaria de se pronunciar, falar, porque ela faz um comentário aqui que eu achei muito interessante, que é dentro do que você vinha falando, que você vinha discutindo, e ela intensifica, né? Ela bota assim, boa tarde. Essa questão da identidade é muito importante a ser discutida nas diferentes etapas da educação, uma forma de garantia de tomada de posição, né? Ou seja, sempre esse campo de disputa é sempre tenso. O próprio conceito de cultura, se a gente pegar aqui a ideia de Homi Bhabha, é um autor que eu particularmente gosto muito, né? Ele vai falar que esse campo de cultura é um campo intenso de disputa, né? A gente, nesse território, a gente está sempre disputando, porque como o outro não conhece os saberes e as tradições, a gente acaba não respeitando. E essa relação, quando a gente trabalha na identidade, justamente na diferença, né, a gente só se reconhece porque a gente vê o outro na diferença, é sobretudo para criar uma prática mais de solidariedade, de entendimento, de compreensão, que as pessoas são diferentes. Hoje nós estamos na universidade, essa discussão dentro da universidade, que é uma universidade que ela tem um grande campo de diversidade cultural, né? A gente não pode pensar que a universidade ela tem uma única posição. Você vai ver do ponto de vista dos campos teóricos, dos argumentos, né, das pesquisas, vou falar da minha área, por exemplo, educação física, você vai ver dentro do campo da educação física as múltiplas abordagens. O que eu acho que a gente não pode deixar é de negar esse conhecimento, né? É fortalecer uma prática do currículo em que permita que os alunos, professores, todos, funcionários, eles consigam, de alguma forma, né, experimentar essas múltiplas possibilidades que a universidade pode proporcionar. E aí, Marli, fique à vontade, se você quiser abrir o microfone e a câmera para fazer alguma pergunta, alguma reflexão em relação ao tema. Se não tem mais alguém, eu vou passar a fala para a Ângela, para ele fazer as considerações finais e, em seguida, abriu! Que beleza! Marli, abre o microfone, pronto. A casa é sua, meu. A casa é sua. Eu estou aqui naquela coisa, assim, querendo que as pessoas se inscrevam, que as pessoas falem, porque acho que é o poder e a potência da fala é uma coisa muito importante para a gente. Aí, Liamara já levantou a mão, enfim, massa. Dona Marli, a casa é sua, fique à vontade. Boa tarde, tá? Prazer participar desse momento. Eu estou assim, muito contente de ouvir o Ângelo aí, né, pela primeira vez. Eu estou aqui no Espírito Santo, mas minha irmã também está na sala, ela está em São Paulo, que ela estuda na Universidade de São Carlos aí. E a gente está aqui entusiasmado, né, com essa fala, porque quando a gente vê um parente falando a própria pessoa falando dele, né, como a gente sempre fala, nós que temos que falar da nossa história, dos nossos problemas, das nossas questões, né, levar esse conhecimento às outras pessoas para que eles possam entender. Enquanto a gente ficar calado, as pessoas não vão saber também. Então, se nós temos esse dom e essa possibilidade de estar falando, é muito importante. E aí eu quero falar que eu sou educadora, né, tupiniquim, eu trabalho com a turma de 1º ao 3º ano de alfabetização, e quando eu coloquei essa questão da identidade, que eu já entrei um pouquinho atrasado, o Ângelo estava falando um pouco sobre a questão do direito, né, da questão da vacina, e aí eu até tinha colocado, depois eu apaguei aí nos comentários, em relação dessa questão da identidade, que depois eu vou falar porque eu disse isso, né, que
que às vezes as pessoas falam assim, por que você tem direito a uma vacina ou qualquer outra coisa, como ele citou, né, muito bem aí, mas eles não conhecem a história, não conhecem o fundamento, e o porquê que a gente luta de forma coletiva, como ele disse, né? Eu não luto para um direito só, garantia minha, mas para um povo, para os povos indígenas do Brasil. Então, a gente pensa no todo. E aí, quando eu vi ele falando dessa questão da vacina, eu falei assim, quando alguém sai da aldeia, ele sai com um documento comprobatório, dizendo que ele é de um povo, ele está numa aldeia, e por que não tomar a vacina no lugar onde ele está, né? Eu estou falando desse ambiente porque minha irmã está fora, e nós estávamos conversando sobre isso. Eu falei, ele tem todo o direito, como toda a população tem direito, se não fosse esse desgoverno que nós estamos vivendo, né? Dessa luta aí que a gente vai numa mão e os outros vão na contramão, ou senão a gente vai na contramão e vem outros, né, fazendo, né, o contrário do que a gente está pensando como um direito para todos. Mas, assim, eu coloquei da identidade porque eu, como alfabetizadora, eu acho muito importante, né, falando da filosofia, o tema muito importante sobre a questão dos jogos, das brincadeiras, que eu tenho outros pontos a respeito disso também, em relação a trabalhar com as crianças, né, eu falo da educação infantil, a chegar na universidade para que eles tomem uma posição de quem de fato ele é, ele conhecer. Quando alguém pergunta, eu estou trabalhando um texto, eu gosto muito do Daniel Munduruku, eu leio bastante textos dele, livros, né, e trabalho essa questão com os meus alunos para levar essa reflexão de que não é preciso estar lá no sexto ou nono da universidade para você falar tomar uma posição, ter poder nas suas palavras, mas as crianças de pequenos já eles começaram a tomar essa noção de poder, de luta, porque eles estão no convívio da comunidade, né, no dia a dia, participando de uma reunião. Se vão para a reunião lá no círculo, não vai o pai e a mãe só. Hoje, na pandemia, está indo uma pessoa, mas as crianças costumam participar das reuniões, eles estão ali ouvindo as lideranças falarem, eles estão ouvindo as pessoas comentarem dos problemas que estão acontecendo, então eles participam desses momentos. Então, é possível conversar com elas, né, a respeito disso. Então, quando eu falei da identidade, né, que eu levo muito para a minha sala sobre isso, falando, eu fiz esse trabalho com um texto essa semana, né, da sequência didática, eu trabalho com sequência didática, e coloquei exatamente a pergunta para as crianças. Trabalhei o texto do Daniel sobre ser índio ou não ser índio, né, que é um diálogo entre duas pessoas, né, as mulheres estão falando porque ele está caracterizado assim e tal, usa isso ou usa aquilo. Né, quando ele falou do artesanato aí, dos elementos que a gente usa no nosso dia a dia, então, marcando, né, essa identidade. E aí eu coloquei, e alguns pais ficaram assim, questionaram, eles falaram bastante, eu tirei foto, que eu vou fazer um outro trabalho com essa escrita que eles me mandaram, né, porque o que é ser índio, o que é ser indígena, né, no caso, que é o termo que a gente usa hoje, e o que te faz, você se sente indígena, como que é? Então, ouvir das crianças, por quê? E aí, com essas falas deles, eu vou questionando e vou levando elementos que vão marcando essa identidade, né? Porque quando alguém fala, você tem um cabelo enrolado, você tem um olho claro, aí eu vou marcar a história dele. Ó, nossa história acontece assim, aconteceu assim, 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 em determinado estado, cada povo tem uma história. Então, a gente precisa marcar, então, desde a educação infantil, a chegar na universidade para que as pessoas se sintam parte desse espaço. Esse espaço também é nosso e nós precisamos ocupá-lo, né? Então, eu falo isso porque minha irmã, que está na universidade, foi minha aluna, e eu falo com ela assim, vocês não têm que ter vergonha, como para ela ou para outros, né? Não tem que ter vergonha, vocês têm que tomar posição e dizer, não vai ser seu cabelo, não vai ser sua pele, né? Nada disso, o que vai dizer é a sua prática do dia a dia, aquilo que você está levando ali de elemento, vai mostrar um monte mais de coisa, mas nem sempre é o cocá ou a pulseira ou o colar que vai marcar que você é indígena, porque não é isso, porque é no nosso jeito de lutar, é no nosso jeito de falar, de conquistar, né? Então, tem um conjunto de coisas envolvido. Então, por isso que eu falo, em todos os momentos, nós precisamos discutir hoje. Nas escolas aí do dia a dia, tem a lei, né, 11.645, que leva as escolas à obrigatoriedade de discutir a questão indígena, mas a escola indígena, no meu caso,
nós temos esse papel de fazer isso no dia a dia, estar no convívio. A escola é da comunidade, né? A comunidade está dentro da escola, então é fazer isso acontecer de fato. Então, nós precisamos fazer isso chegar mais adiante. E aí, quando eu penso numa universidade onde ele só vem trazendo de cima para baixo, ou achando que lá o conhecimento de lá é mais importante, que os indígenas têm que estar chegando ali e aprendendo, pelo contrário, nós temos muito que ensinar também, nós temos muito que mostrar. E precisa de ter esse espaço lá para mostrar dança, para mostrar tudo que é possível, para a gente trocar os nossos conhecimentos. Porque nós já temos, né, chegamos lá sem nada, nós vamos aprendendo e vamos construindo, como a gente vê, né? Hoje a gente tem uma universidade, tem uma faculdade, e a gente vai reconstruindo o conhecimento. O professor Luiz aí falou, eu já anotei muita coisa aqui, eu gosto disso também, eu anoto, e vai fazendo a gente refletir em algumas questões do que a gente vai praticando no dia a dia, né? Na sua aula, né? No seu ensinar, na sua forma de fazer. Então, é um comentário que eu, né, em relação à identidade, mas nós temos muitas coisas a discutir, né, essa questão aí da cultura, que é circular, então a gente pode ver um todo, né, podemos discutir muito mais coisas. E aí, como eu vi do tema sobre brincadeiras e jogos, e aí eu tenho uma preocupação, porque eu faço muita pesquisa com meus pais, no caso agora, né, por causa da pandemia, mas eu sempre fui de levar pessoas para minha sala de aula, ou visitar os mais velhos da comunidade. Eu sou muito de registrar, eu gosto desses negócios, de marcar as histórias, né, de marcar os espaços. Então, a gente vê assim, hoje nós não temos essa liberdade e a minha preocupação é essa. Como que nós vamos fazer para garantir esse conhecimento, né, sendo levado dentro da escola, para as escolas, uma vez que os nossos mais velhos não estão podendo sair, eles não podem, né, mas... eu penso como educador indígena que nós temos que fazer esse papel de registro e depois deixar ele marcado, porque em algum momento nós vamos precisar usar, nós vamos ter que usá-lo, né? Porque a gente está vendo a dificuldade aí de fazer essa educação, digamos, uma educação escolar indígena, né, ir para frente, e se a gente pensar numa educação, essa aí que é ocidental, ou aquela que vem de lá, que parece que a escola vem para dentro da aldeia, não, a escola está na aldeia e a gente tem que fazer isso acontecer, né? Então, assim, é só um comentário, desculpa se eu levei muito tempo, Ângelo, tá? Perdão aí, mas é porque eu falo muito também. Tá? Muito obrigada. Ô, professora, seja bem-vinda, que massa, só gratidão, 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 muito obrigado, mas assim, olha que intensidade legal, poxa, só gratidão. Aqui não tem negócio de, pode falar à vontade aqui, é isso mesmo, eu estava doido, estava provocando. Essa intensidade da senhora aqui parece assim que entrou em sintonia com a fala que talvez Patrícia ia falar, comentar um pouco, né? E a senhora com sua experiência, com todo o seu legado, com todo esse conhecimento, e a senhora tem razão quando a gente cria essas hierarquias. O problema é quando a gente vai querer hierarquizar esse conhecimento. Eu falo muito para esses estudantes aqui do curso, galera, de cuidado ao querer criar essa hierarquia de conhecimento. Isso foi construído historicamente em um determinado momento e a gente não pode deixar isso tomar conta, que a universidade, o papel dela não é esse. O papel da universidade não é esse de dizer que sabe mais em detrimento aos outros saberes. Pelo contrário, a universidade ela se nutre e ela cria uma outra atmosfera quando ela aprende junto, quando ela constrói junto, constrói com parceria, constrói com religações de saberes, etc. Pô, muito obrigado, assim, a fala da senhora, a senhora ia falando, eu ia me emocionando e meu corpo começava a se transformar aqui, enfim, velho. Aí a gente vê a riqueza, a experiência, né, da senhora como uma professora, e eu queria dizer uma coisa, felizes dos seus alunos que tiveram a experiência de passar pela senhora, né, porque a senhora falar assim, eu fico me reportando a minha mãe, e a ideia de compromisso, né, que nós temos que ter com a nossa escola, com os alunos, em acreditar, em apostar neles, que eles são capazes, eles conseguem, e eles vencem na vida também, e eles afirmam toda essa luta, toda essa transmissão que a senhora acabou de falar. Por mais uma vez, muito obrigado. Eu vou passar para Ângelo. Só, Ângelo, teve uma pessoa que levantou a mão aqui, eu acho que Vanessa
Vanusa, desculpa, Vanusa Gomes E falou, e Liamara também. tem pergunta no Liamara, chat você do YouTube. com o microfone aberto, se jogue. Pronto, tem pergunta também no YouTube aí dos alunos. Aí, Pra Ângela. você, Dá uma olhada aí. você aproveita essas perguntas e joga também para ele, tá certo? Pronto, eu vou fazer já. A gente poderia fazer essas 3, 4 perguntas e aí depois a Ângela responde, para não ficar respondendo de uma em uma. Tudo bem, Ângela? Eu vou ler aqui as Positivo. perguntas do chat. O Garena Prefire perguntou: cadê? Se você teve alguma dificuldade para estudar. E o Roberval ele pergunta: e como foi que isso aconteceu? E como eles estudaram, que o Roberval pergunta, tá? Então, o Garena e o Roberval Silva perguntam em relação a como foram seus estudos, como foi que isso aconteceu. A minha pergunta vem bem do meu lugar de fala, a minha internet caiu aqui, eu também não sei se você falou depois das perguntas. Quando você falou sobre o educador indígena e o educador não indígena. O meu lugar de fala é como uma educadora, né, professora de educação física não indígena. E eu gostaria que você deixasse para a gente quais são os princípios que a gente poderia colocar enquanto professores e professores de educação física, através dos elementos da cultura corporal, são jogos e brincadeiras, as lutas, as danças, os esportes indígenas, no chão da sala de aula, da quadra, das escolas não indígenas. Essa é a minha pergunta. Então, eu, enquanto não indígena, professora também de escola não indígena, eu já ensino, estudo bastante em relação aos elementos da cultura corporal indígena, africana, mas eu gostaria de saber, você enquanto indígena, o que você sugere para a gente? Olha, Lia, esse princípio, isso aqui é essência, vocês não podem deixar de fazer reflexão lá na escola. Certo? Essa é a minha pergunta. Com você, Ângela. Pronto. Então, gostaria de agradecer e parabenizar a minha parente, né, Marli, uma voz empoderada, né, de quem conhece sobre a educação indígena, sobre o seu povo, né, sobre as nossas necessidades, né. Então, como indígenas, nós precisamos realmente nos dar a mão. Então, para nós povos indígenas estarmos bem, todos os outros parentes precisam estar bem também, porque senão nós nunca conseguiremos chegar a esse estado, né? De dizer, pronto, agora está tudo resolvido. Então, por eu ser caimbé e ter meu território demarcado e homologado, eu não posso ficar contente com isso e parar na luta, dizer, já tá bom, já consegui o meu. Não é assim que funciona para nós indígenas. Então, nós precisamos cada vez mais somar nessas lutas, né? E aí sim conseguir algo bom para todos nós. Então não vai importar se o indígena é do Nordeste, se é do Norte, se é do Sul, do lugar que ele seja. As nossas lutas, nós precisamos estar juntos, estar de mãos dadas para poder conseguir enfrentar os desafios. Porque quando vem coisa ruim, não importa de onde o indígena esteja, é ruim para todos eles. Bem assim como se vier algo bom, será para todos nós também, né? Porque a gente tem essa troca, tem essa ligação muito grande. E com relação às perguntas, né, do chat, vou para o chat agora. Então, agradeço pela pergunta, né? Essa questão do estudo, para nós estudantes indígenas, ela é difícil, né? Para a gente conseguir sair de lá com um diploma de nível superior, a gente sai muito atrás dos outros estudantes, né? Eu, por exemplo, quando eu cheguei na universidade, eu tinha promessa que teria bolsa para se manter, né, na universidade. Aí eu não tive essa bolsa. Era uma ajuda de custo da FUNAI, que era um valor bem pequeno, bem menor do que a bolsa de iniciação científica da UFS, por exemplo. E aí não tivemos. E aí, se não fosse meus colegas e os outros parentes indígenas que me acolheram, eu não teria como ter conseguido me manter no curso. Então, e aí essa é uma das questões, né, que é de ficar lá, de início, de ter um lugar para dormir, de ter no mínimo o que se alimentar. E aí vai para as outras questões, adaptação ao curso. Você pega um curso, você entra em minha escola,
formação no ensino médio, infelizmente, principalmente em filosofia, não foi boa. Então, eu não tive uma base boa para entrar no meu curso. Então, eu saía muito atrás. Então, um texto que os meus colegas liam 3 vezes, que filosofia é um pouco complicado assim, de pegar os conceitos, eu tenho que ler 4, 5, 6, 8 vezes, para ver se eu conseguia entender alguma coisa e ia começar a me situar naqueles textos, né? Porque eu não fui preparado para estar ali. E aí tem essas questões de preconceito, de racismo, da gente não ser aceito lá dentro, questões que eu tive problemas com professor que foi preconceituoso comigo, que não entendia a minha cultura e não queria entender, né? Que é diferente a pessoa que não tem o conhecimento sobre e a pessoa que tem o conhecimento sobre, mas mesmo assim tenta inferiorizar aquela cultura ou aquela pessoa que vem daquele lugar diferente. Então é uma dificuldade muito grande assim, mas que a gente se supera. Então a luta que eu tive lá e que meus colegas tiveram lá é para tornar o espaço que os outros vão ocupar daqui para frente menos pior do que o que era quando eu cheguei. Bem assim foi comigo também. Quem chegou antes de mim na universidade enfrentou desafios 10 vezes piores do que esse. Então nós estivemos lá construindo, galgando coisas e assim, nós já temos pessoas que trabalham com temática indígena, professores, pessoal da administração, que são parceiros na luta indígena, né, dentro da universidade. E aí isso é importante, esse caminho. Então o estudante indígena ele já tem um aparato um pouco maior do que os que chegaram lá antes. E com relação à pergunta da professora Liamara, essa questão de como os professores podem ajudar, é mais na questão de trabalhar, sempre quando trabalhar, não trabalhar a questão dos povos com, digamos, essa superficialidade, né, que às vezes acontece, infelizmente. De tipo, eu vou trabalhar sobre o povo, eu vou dizer, vou colocar um vídeo aqui de uma luta, de um jogo do povo indígena. Aí, mas qual povo indígena é? É Yanomami, é Caimbé, é Aticum, é Pancararu? Qual é a região que ele mora? Como é o estilo de vida dele? Ele é ribeirinho, ele mora no semiárido nordestino, como é o caso dos Caimbé. Então, é mais nessa questão assim, do cuidado de apresentar aquela etnia. Às vezes não é nem só o conteúdo em si, porque às vezes a gente pega um texto ou até uma visão dos povos indígenas do norte, que nem é aquela visão que a gente está imaginando hoje, né? Que às vezes a gente coloca com estereótipo, aí acha que lá no norte as pessoas não têm acesso à internet em casa, que eles não usam roupas igual nós usamos, que eles não andam de carro, que eles não andam de avião, que eles não isso, que eles não aquilo. E quando a pessoa se depara e tem a oportunidade de ir para lá, vê que é totalmente diferente disso que as pessoas pensam. Então, a gente precisa estar mais atualizado nesse sentido, né? E aí nós temos mecanismos muitos para isso. Nós temos os órgãos indígenas, as associações, nós temos os órgãos indigenistas, né? Que é composto por indigenistas que estudam bastante sobre as questões indígenas, como a ANAI, por exemplo. Tem o Instituto Socioambiental, que coloca sempre matérias sobre as questões indígenas. Tem na internet, né, a mídia índia, mídia ninja. Nós temos uma possibilidade muito grande de ver esses povos falando, né? Agora nós temos também que as pessoas também têm que estarem dispostas a ouvirem. E não é um ouvir sem escutar, né? Porque ouvir sem escutar, você ouviu, mas você não refletiu sobre aquilo. Então, entrou no ouvido e saiu do outro. Foi um som, uma coisa que não faz sentido. Então, e para ouvir, a gente é preciso quebrar esse gelo também e esse conceito pré-existente, né? Não vou colocar preconceito para não parecer que é uma coisa equivocada, mas esse conceito pré-existente que a pessoa já tem que ser desse jeito, tem que ser de outro. Se for para essa questão que o professor Vitor falou do nivelamento, né, de querer analisar culturas diferentes, fazer uma comparação entre culturas, mas utilizando o elemento de uma cultura. Então é equivocado isso. Como é que eu vou analisar uma cultura, a todas as culturas, e eu uso uma cultura dessas para analisar sobre esses critérios? Então, com certeza, aquelas outras todas não vão acompanhar esse critério e vão estar sendo colocadas em condição de inferioridade. Então, há uma temporalidade diferente nos povos, não é tudo igual. Cada um tem seu tempo, tem seu modo. O que é desenvolvimento para os povos não indígenas, muitas vezes a gente vê como destruição.
porque eu não consigo ver como desenvolvimento você derrubar uma mata toda e plantar soja. Aí você vai e planta soja, o Brasil é um dos maiores produtores de soja e você paga R$ 10 na lata de óleo. É o desenvolvimento, né? Que nem o mínimo de retorno para a gente acontece. Então, isso não é desenvolvimento para mim. E aí a gente vai nessas questões. Então, para trabalhar com... É só essa questão mesmo de pontuar sobre os povos. Nunca falar de forma generalizada, né? Sobre, eu amo o povo indígena. Sim, você ama o povo indígena, mas qual é o povo indígena que você ama? Qual é a cultura dele? O que é que eles fazem? Onde moram? Que trabalham em quê? Como é a região? Porque tem pessoas que dizem, pensei que você era indígena, você só vivia da pesca. Sim, mas eu vou viver só da pesca se na minha aldeia não tem rio? Como é que eu vou pescar se na minha aldeia não tem rio? Como é que vai exigir que o povo tuxá de Rodelas viva na aldeia, em seu território tradicional, se o território tradicional do povo tuxá foi inundado pela construção da usina hidrelétrica? Infelizmente. Então o povo tuxá está com seu território tradicional inundado, está embaixo d'água. Eles vivem em uma parte da cidade de Rodelas. Está lá, a aldeia. Como se fosse um bairro da cidade. É o território tuxá. E é um povo que mantém firme sua cultura, mantém firme sua história, mesmo naquele espaço que não é o espaço originário deles. E agora está tendo uma retomada do território, né? Tuxá, que não foi atingido, e aí um povo muito forte, muito aguerrido, que está na resistência, assim como todos nós povos indígenas estamos na resistência. Então, o que o educador precisa é estar cada vez mais tomando esses cuidados, assim, ir trabalhando conteúdos específicos, buscando parceria com os indígenas, com professores indígenas, com estudante indígena que faz educação física, com professores indígenas de educação física que já temos, com uma série de coisas. E aí a gente vai conseguindo trabalhar e ir melhorando o nosso trabalho para que ele não fique uma coisa de, ao invés de combater preconceito, seja uma coisa que vai aumentando os estigmas, né? Então nós educadores precisamos tomar bastante cuidado com relação a isso. Muito obrigada. A Vanusa Gomes, ela tinha levantado a mão também para fazer uma pergunta. É com você, Vanusa. Boa tarde. Eu não vou abrir a câmera, não. Vou falar só pelo microfone. Meu nome é Vanusa, sou discente do curso de Educação Física da UFSCar. E acho que é uma das inquietações, né, que a gente vive mesmo na fala do Ângelo, que eu vejo, que quando a gente chega na universidade, a gente, por saber que é um espaço de conhecimento, de reconstrução, como já foi dito, a gente pensa que nunca vai ter aquelas falas, né, de preconceito. Porém, quando a gente chega lá, a gente já sente, pelos olhares, pelo modo de ser tratado. Mas a gente tem que ocupar mesmo com todas essas obstáculos que a gente tem que ocupar, porque esses espaços é fruto de muita luta, de muita resistência. Então, se a gente chegou até ali, a gente tem que resistir e melhorar, como ele disse, para que as próximas gerações que irão ocupar aquele espaço tenham um espaço mais diverso e mais prazeroso de estar. E uma das coisas também que a gente estava discutindo, né, eu e a minha irmã aqui, a Marli, que já falou, em questão a nossa educação, que é por meio da prática, né? E o momento que a gente está passando é um momento muito difícil, porque a gente tem aquele medo de perder os nossos anciões. Então, eles detêm muito dos nossos saberes. E a gente gostaria, acho que é só uma provocação, não sei se é o espaço para hoje, né? Mas dá muita conversa ainda. Quais são os elementos, né, de garantia para que nesse momento tão difícil a gente não venha perder, né, esse conhecimento que a gente tem por meio dos nossos anciões. Eu agradeço pela oportunidade. Fica à vontade, Ângela. Pode ir. Obrigado, viu, Vanusa Gomes? É um prazer imenso
ter vocês aqui, né, nessa sala. A gente, quando bolou essa atividade, a gente não sabia que a gente ia ter esse prazer, né, de receber vocês aqui, de vocês poderem participar, dialogar com a gente. Eu, particularmente, estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente, de aprender com vocês, né, aprender com sua experiência, com a experiência de Marli, enfim. Ângelo, ela colocou uma pergunta que acho que é importante você comentar. Então, realmente, né, então, agradecer a Vanusa também pela participação, né, é sempre bom ter contato, assim, com os parentes, né, para a gente ir também conhecendo um pouco, né, da realidade do outro. Na UFSCar, né, que você estuda, Federal de São Carlos, então tem uma presença muito grande, né, indígena aí. É uma universidade que é referência com relação a esse acesso, né, acesso dos estudantes indígenas. Agora eu não sei muito assim com relação à permanência, né, dos estudantes, como se dá. Mas é importante a gente estar nesse espaço lutando para que o próximo estudante que esteja lá consiga ficar. E realmente essa questão dos anciões, né, das nossas comunidades, agora com a maioria das comunidades já vacinada, a gente espera que nós não tenhamos mais percas, né, como nós tivemos tantas irreparáveis. Porque no início da pandemia todo dia você via uma notícia, né, muito triste de que um parente indígena tinha sido vítima, né, da Covid-19, não da Covid-19 apenas, mas de toda essa política genocida do governo federal, né, que não se preocupou em dar assistência mínima a esses povos, né, para que orientação, para garantir que nós não precisássemos sair do nosso território para ir para outro lugar, para poder, porque no nosso território nós estamos convivendo entre nós e estávamos mais protegidos, né. Então, é uma questão, assim, realmente, porque não é só por causa dessa pandemia que essas questões precisam ser colocadas. Elas precisam ser colocadas em todos os momentos. É a questão de sobrevivência, né, do nosso povo, das nossas comunidades. Então, não é possível falar em sobrevivência, como eu disse antes, sem os nossos territórios estarem demarcados. Nossos territórios demarcados, a gente vai conseguir se organizar e conseguir mantê-los, né, para que os nossos jovens saiam das nossas aldeias, mas se ele tiver o desejo de se formar e de buscar outros caminhos, mas não porque ele vai sair da comunidade porque ele não está conseguindo se sustentar, porque a comunidade não consegue uma autonomia, uma soberania alimentar, por exemplo, ou possibilidades de trabalho e essas coisas. Então, é preciso que tenhamos, né, esse passo. Mas, infelizmente, né, pelo caminho que está se dando, não vai ter mesmo nenhum centímetro de terra demarcado nesse governo. Mas a gente tem a oportunidade, né, de mudar as coisas, basta as pessoas quererem. E aí estamos perto de 2022, tomara que as pessoas estejam mais atentas e que possamos fazer diferente, né? Então, é uma preocupação realmente muito grande, então temos que ter muito cuidado, né, com os nossos anciões, protegê-los para que a gente não perca mais ainda um pouco da nossa história, né? Nossa história precisa se manter viva e passando de geração em geração para ela não morrer nunca. Então, estamos juntos. Ok, vamos começar a fazer as considerações finais, Ângelo. Veja se você queria falar alguma coisa. Eu gostaria de convidar todos vocês para se inscrever no canal do Grupo de Pesquisa Arte do Corpo. Meu som tá bom ou tá cortando? Tá bom o som? Né? Esse é um canal que você vai ter lá as experiências do projeto Arriscar, coordenado pela professora Ana Rita, no qual o Dagoberto comentou aqui. Nós tivemos assim diversos encontros no passado, com diversas formas de saber, a turma do circo, o pessoal que trabalha com prostituição, enfim, foram vários temas, de vários lugares, e foi uma experiência muito interessante. Além disso, lá no canal está disponível tanto esse encontro
de hoje, como o projeto Capoeira e Cinema, que a gente coloca lá o acesso a alguns filmes que a capoeira aparece, né, nessa produção cinematográfica. Dizer a vocês que essa atividade de hoje foi organizada pelo componente curricular Estudo das Manifestações Culturais do curso de Educação Física, né? Foi uma ação dos alunos, juntamente com o professor. Enfim, foi uma coisa muito gostosa e prazerosa de a gente ter esse momento tão importante. Dizer para Ângelo que ele já é co-participante desse componente. Toda vez eu peço socorro a ele, socorro, me ajude, não sei o quê. Enfim, né, a gente que está ali perto, ele participou, ele construiu uma história dentro da universidade. Na verdade, eu acho que Ângelo marca ferro e fogo todos nós, né? Por onde ele passou, eu acho que ele deixou essa marca, e essa marca é uma marca muito positiva, né? Uma marca de muita relação de respeito, né? Então, sempre foi bom conversar com o Ângelo, discutir com o Ângelo, e, enfim, aí não poderia ser diferente, tá certo, Ângelo? Então, eu queria, se você tiver alguma consideração final, se você quisesse comentar, falar alguma coisa, está aberto. Queria falar a vocês que na segunda-feira nós temos um trabalho interessante, todos estão convidados, que é o lançamento da cartilha de Tessia, foi um egresso do curso, e no mestrado em educação ela fez um trabalho muito legal, muito interessante, e ela vai falar um pouco desse material que foi fruto da dissertação, que é Apilando e Sambando, Memórias do Samba do Pilão de Caiçara, de Tanquinho de Feira. E eu vou estar nessa condição de mediador, que eu não sou muito bom de mediar, mas, enfim, ela me botou nessa roda. Nós vamos ter a participação de Dona Maria Santana, Dona Maria Canivete, ela nasce na fazenda, em Tanquinho de Feira, Fazenda Canivete. Teremos a participação do professor Clóvis Ramayana, a própria Tessia, que vai falar sobre a sua pesquisa. Ela fez um trabalho fantástico de memória, um trabalho de ancestralidade magnífico. Vai ter a participação do professor José Leão, professor da Universidade Estadual da Universidade do Estado da Bahia, enfim. E eu vou no canal, no chat depois, o link de acesso. Ainda também não recebi esse material de Tessia, mas eu já estou divulgando para vocês ficarem atentos, porque vai estar rolando essa atividade na segunda-feira, à noite, às 19 horas, e o pessoal da turma de manifestações culturais vai ser atividades assíncronas, né? Atividades assíncronas vai ser participar desse momento, que é um momento muito legal, né, de um egresso do curso que foi fazer mestrado e que foi fazer um trabalho, sobretudo, nessa linha que a gente estava discutindo aqui, né? Nessa linha da memória, na linha da ancestralidade, nessa pedagogia que a gente tenta aprender, que é a pedagogia griot. O que é a pedagogia griot? É aprender com o mais velho, aprender com a escuta sensível, ouvir o que é que a pessoa está dizendo, né, para que isso entre no nosso corpo e consiga ter uma ressonância no mundo, né? Então, eu acho que isso que é legal. Então, Ângelo, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer à professora Marli, aos alunos, a David, que fez toda essa técnica, porque quando você está no StreamYard e você joga para o canal do YouTube, é tudo tranquilo. Mas quando a gente vai para a sala do Meet ou do Zoom, já fica mais complicado, porque a gente precisa de um programa do OBS para poder fazer a transmissão. Agradecer, Dagoberto sempre participa. O tempo de Dagoberto é o tempo realmente do trabalho. Ele sempre interage, sempre participa, sempre dá uma contribuição para a gente que, enfim, inegável isso, viu, Dagoberto? E a nossa colega da Federal de São Paulo, que esteve aqui presente, enfim, a todos que participaram, no fundo, a todos que participaram. A gente cita os nomes assim, a gente fica sempre preocupado de esquecer de alguém, mas os alunos aqui estão aqui, e pelo que eu percebi, eles adoraram essa oportunidade que tiveram. Tá bom? Com você, se você quiser fazer algum comentário, alguma despedida, é com você, meu irmão.
Então, professor, gostaria de agradecer também o espaço, né, a confiança da gente estar contribuindo, né, apesar das nossas demandas, minha e de vocês também, né, que são grandes, a gente sempre está buscando contribuir com um pouquinho que a gente vivenciou, né, que conhece, para poder potencializar essas discussões que são sempre necessárias e urgentes, né, que não podem ser deixadas para amanhã, precisam ser feitas hoje e agora, né. Então, eu gostaria de agradecer, infelizmente, em um espaço à distância, né, que tem esses contratempos de internet, de não estar uma acessibilidade às vezes tão boa, que faz com que às vezes as pessoas não consigam ouvir direito o que a gente tem a falar. Mas aí o que a gente consegue aproveitar já é muito bom, né, para a gente ir se organizando e ver que ainda temos muito a fazer, né? Parece que quando a gente vai caminhando, caminhando e a caminhada ela nunca se encerra. E que bom, né? Porque senão a gente não se reinventaria. Então precisamos realmente nos fortalecer. E aí eu estou lembrando aqui um pouco da primeira aula da primeira vez que eu fui lá, é que até o professor buscou se aprofundar mais nos temas e conhecimento. Então é esse compromisso que a gente precisa de todo mundo, né? Porque às vezes a gente abrir o espaço simplesmente por abrir e dizer, porque agora eu vou colocar, porque é obrigatório no meu componente curricular colocar essa questão, então eu vou chamar alguém, eu chamei, passou aquele tempo e eu esqueci. Então esse tipo de educação ela não serve, né? Ela não tem serventia, porque ela não está construindo, não está caminhando, né? Então eu fico feliz assim também pelo aprofundamento do professor e cada vez que a gente vai conversar algo a mais, né? Então mostrou que não está parado, que nós não estamos parados, estamos em movimento, estamos em busca constante, né? Para que possamos fazer diferente, para que possamos fazer melhor. Agradecer aos estudantes da turma, de vocês, a parentes de São Paulo também, os alunos, né, da minha comunidade, da minha escola aqui, muitos acompanharam, acho que a maioria já saíram, mas também acompanharam boa parte da minha fala e tem essa questão da internet, né, que não é tão boa para você ficar acompanhando, mas tiveram, né, sua participação. Então, a gente fica feliz com o espaço e vamos adiante, né? Sempre que precisar, estaremos aqui à disposição. Um abraço a todos. Oi, pode falar. Vitor, é agradecer, eu acho que é importante, né? Você vê como as redes sociais, as mídias, elas acabam aproximando, né? Eu vi o seu post lá no grupo, né? E tinha até um outro evento que eu também tinha visto um post, uma live, tinha até me organizado para assistir, mas quando eu vi o tema e a oportunidade de ouvir Ângelo, eu falei assim, não, vou mudar para esse aqui, e vou acompanhar. Ângelo, um abraço, acho que é sempre bom ouvir você, acho que a sua luta em defesa do povo indígena é cada dia crescente, né? E isso é bom, isso é importante, né? E é bom também saber que você está de volta à sua comunidade, contribuindo com ela, com o enriquecimento dela. Então, um abraço aí para você, um abraço, Vitor, e vamos aí nos vendo por essas esquinas virtuais. Ok, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, David. Com você.